Vamos falar de sistema defensivo aqui no Colorado, informação sobre Bernabei, analisar um pouquinho a zaga do Inter, porque o Inter está atrás de um novo zagueiro e tem nome já pra gente comentar, tá certo? Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, mais uma derrota no Beira-Rio. Inter joga bem, mas falha feio, né, no setor defensivo. Na noite da última quinta-feira, o Internacional sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O roteiro foi aquele que o torcedor já tá cansado de saber. O time competiu, criou, mas pecou nas finalizações e entregou bastante na parte defensiva. Eu fiz uma análise mais aprofundada ontem, tá? Sobre a partida do Inter, dá uma olhadinha no vídeo de lá. Agora eu vou me reter a parte defensiva, tá? O Inter realmente se entregou, jogou, competiu e vem jogando bem, tá? Mesmo no Beira-Rio, no entanto, os erros defensivos foram grandes e o Palmeiras, né, aproveitou tais oportunidades. Resultado, o Inter está hoje na penúltima colocação, na frente somente do Cruzeiro do Tite. Aqui é a parte que preocupa o torcedor, é a atuação, né? Foi considerada boa por muita gente, inclusive por mim, só que, né, defensivamente eu também concordo que o Inter precisa melhorar, tá? No primeiro gol, Bernabei e Ronaldo não conseguiram segurar o Gustavo Gomes, principal cabeceador do Palmeiras, né? E nos outros dois gols, quem acabou errando foi o zagueiro Gabriel Mercado, tá? Errando, não, sabe, não conseguiu também fazer o que se deveria ter sido feito. Bom, vira aquele dilema clássico, né? O torcedor quer mais resultado, né? Urgente, mas o time tá num ponto em que qualquer falha pode virar gol. Após a saída do Vitão, o sistema defensivo do Inter ficou realmente muito exposto, né? Falta realmente aquele cara mais afirmado, aquele jogador que, né, compita mais na zaga. O Gabriel Mercado já tá perto dos seus 40 anos, os outros zagueiros são muito jovens. O Félix Torres está chegando agora, então, né, complica. O Bernabei defensivamente a gente sabe que não é o ponto principal dele, né? Ofensivamente ele é um monstro, mas defensivamente ele acaba deixando a desejar. Bom, o Inter, eu vou falar mais pra frente, procura um zagueiro, tá? Pra arrumar esse sistema defensivo. Mas vamos falar então agora do Bernabei, tá? Porque, como era esperado, o técnico Paulo Pezzolano teve que falar sobre o nome mais cobrado do momento, que é o Bernabei, tá? E a lateral esquerda, que vem sendo muito criticada pelos erros defensivos, né? Mas Pezzolano deixou claro que confia no jogador, só que também admitiu que existe um plano para corrigir os pontos, tá? Os pontos fracos. Ele disse: Bernabei tem coisas boas e tem outras que sofrem mais. Temos que trabalhar os detalhes para que as falhas apareçam cada vez menos, tá? Ou seja, tá? Ele não passou bem um pano pro Bernabei, ele realmente diagnosticou, e foi como eu disse, ofensivamente o Bernabei joga muita bola, mas defensivamente, né, o Inter acaba sofrendo com o Bernabei, então ele vai ter que tentar encaixar, né, um pouco mais esse sistema defensivo aí do Inter. Até para isso o Inter trouxe um lateral que foi anunciado, aliás, oficialmente no dia de hoje. Eu vou falar sobre ele na sequência, mas antes vamos seguir falando um pouco do Bernabei, tá? É um jogador que caiu nas graças da torcida, né? É um jogador que o torcedor gosta, mas o torcedor também detesta, tá? Então é um pouco dividido. Gosta muito da parte ofensiva, mas detesta a parte defensiva e, cara, isso realmente é preocupante, porque somado a ter zagueiros que não são tão confiáveis ou não estão no momento tão bem assim, preocupa muito. E até por isso, agora sim, vamos falar do Inter, que anunciou Matheus Bahia, tá? Em forma definitiva e alerta, né, para uma briga na lateral, justamente, né, a lateral esquerda, tá? Porque o Inter anunciou no dia de ontem, né, no dia de hoje, a contratação em definitiva do Matheus Bahia. O acordo foi fechado, o tricolor lá de aço vai manter 40% dos direitos econômicos do jogador, e Matheus Bahia fica aqui até o fim de 27, tá? Ele já estava em Porto Alegre, inclusive acompanhou o jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio e chega para ser sombra a Bernabei, que hoje é o titular do Inter, tá? Sobre o estilo, apesar de também ter características ofensivas, o Matheus Bahia costuma ajudar mais na construção por dentro e apoiar
melhor defensivamente, ele é aquele lateral mais equilibrado, aquele lateral que defende bem e ataca bem. Não é perfeito, não é um craque nenhuma das duas coisas, mas ele faz o feijão com arroz tanto no ataque quanto na defesa, e isso vai ser bom porque assim o Pesolano vai ganhar uma nova, né, opção, né? Às vezes o jogo tá mais difícil, o jogo tá mais pegado, o jogo precisa de um cara mais defensivo. Pô, tem o Matheus Bahia ali, ele não chega exatamente pra roubar o lugar do Bernabé, pelo menos não momentaneamente, mas chega como uma opção real, né, pra ser um cara mais defensivo, mais seguro, né, pra proteger ali o zagueiro pela beirada do campo. Bom, pra mim foi um reforço ok, tá? Não é um jogador que estava vivendo um grande auge, mas foi titular, né, na temporada passada pelo Ceará, que acabou sendo rebaixado, mas ele teve sim um bom ano pelo Ceará, tá? Então temos que esperar ele chegar no Inter, ver ele jogando, né, para aí sim criar um julgamento de uma forma mais definitiva. Mas no momento eu não posso cravar, é titular, é reserva. Não, a gente tem que esperar para ver a resposta do Matheus Bahia dentro de campo. Torço muito para que dê certo. Acho que o Inter, apesar de todas as limitações financeiras para contratar que teve na temporada, o Inter não comprou basicamente nenhum jogador, todos por empréstimo, com opção de compra. O próprio Matheus Bahia chegou de graça, sem custos, né? Apenas com o Bahia mantendo percentuais do jogador. Então, o Inter vem conseguindo se reforçar bem, isso que eu quero dizer, né? Dado as limitações. Mas comenta aí a tua opinião. Será que ele vai ser, né, um jogador que vai ser titular no Inter? Bom, comenta aí, eu quero saber. Porque agora vamos entrar na seara de mercado da bola e o Inter quer mais um zagueiro também para deixar a zaga ali, ó, plim-plim pro restante da temporada, tá? E a quarta notícia é para fechar o pacote. O Inter segue no mercado e a prioridade virou aquele xerifão, tá? Falta menos de um mês pro fechamento da janela, mas a direção entende que precisa reforçar o setor. O próprio Pesolano já confirmou isso no pós-jogo, abre aspas aí. O clube está trabalhando, pode chegar mais um jogador para a zaga, fecha aspas. Então, o treinador confirmou que existe o Inter no mercado e existe a procura do Inter por um zagueiro, tá? Mesmo com a contratação do Félix Torres, que tá, né, alternando de titular e reserva ali com o Pesolano, o Inter ainda tem alguns nomes no radar. Hoje as opções do Inter são Vitor Gabriel, Félix Torres, Cleiton Sampaio, Juninho e mercado, tá, cara? E ali o Cleiton Sampaio, a gente sabe, é um jogador que não está mais nos planos, tá? O Juninho e o Félix Torres podemos considerar os reservas ali do Vitor Gabriel e do mercado, fazendo aquela alternância. Então sim, o Inter, né, procura mais um zagueiro, só que ao mesmo tempo em que busca, o Inter também tá já descartando algumas sugestões aí no mercado, tá? Como assim? Bom, segundo o repórter Leonardo Moll, da Band RS, o zagueiro Kevin Lomanaco, do Independente, foi oferecido ao Inter, tá? Nessas últimas horas surgiu essa informação até de que o Inter poderia avançar na negociação, mas a direção analisou e decidiu não avançar, principalmente por ele não encaixar no perfil e também pelo alto número de estrangeiros já na equipe. O Inter quer trazer reforços que sejam brasileiros, tá? Então, sem interesse do Inter, ele passou a negociar agora com o Atlético Mineiro. Bom, ou seja, o Inter quer um zagueiro, mas quer o zagueiro certo, tá? Bom, temos que aguardar, provavelmente o próprio Pesolano confirmou, então teremos a chegada de um novo zagueiro aí no Colorado, deve ser o último reforço da janela de transferências. Quero a tua opinião, quem deveria chegar, tu concorda? Quais mais posições tu acha que o Inter ainda precisa reforçar? Deixa a tua opinião aqui embaixo, tá certo? Por hoje é só, Inter em campo tá chegando no fim e a qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Valeu! Falou!